dia a todos e todas. Beleza? Queria fazer uma menção honrosa ao jovem que está com a camisa do Vasco ali. É um exemplo de fé, de esperança. Tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Agradeço teu salto no escuro, tua entrega contra todas as possibilidades. E é o símbolo da resistência, digamos assim. Gente, por favor, eu tenho um grupo de informações e o ideal seria que eu fosse partindo dessas informações, e é isso que eu vou fazer ao longo dos domingos. Não é que sejam muitas informações, mas considerando que você não está com papel aí, considerando que a gente não usa celular nesse momento, eu queria te pedir que gravasse o que eu vou te dizer, porque isso que eu vou te dizer é muito importante. Tem a ver com datas, tem a ver com celebrações, tem a ver com lugares. Pronto? Beleza? Posso ir? Beleza? Beleza. Ó, agora, esse ano, no mês de outubro, a gente comemora 20 anos da nossa igreja. Essa é uma data extremamente importante. É o meu aniversário, é o seu aniversário, é o nosso aniversário. E é absolutamente imprescindível que a gente fique ligado e fique ligada no que a gente vai fazer para a gente estar juntos. A gente vai fazer 2 ou 3 coisas muito simples, tá? Muito simples. A primeira data que eu queria que você gravasse é 3º domingo de outubro, é dia 20, beleza? E esse vai ser o nosso culto. Assim, vai ser um culto onde a gente vai celebrar nossos 20 anos de história. Imagina eu não aparecer para o meu aniversário. Nada mais sem lógica, não é verdade? Vamos estar todos e todas aqui, a gente vai celebrar, vai ser muito, muito bom, muito tranquilo. 3º domingo, dia 20. Só, eu estou começando de trás para frente. Só que na sexta-feira, dia 18, o que a gente vai fazer? A gente, começando aqui 20 e 30, a gente vai ter um banquinho aqui, vai ter outro banquinho aqui, eu vou sentar nesse banquinho aqui, o Gerson Borges vai sentar nesse banquinho aqui com um violão. Se você não sabe quem é Gerson Borges, deixa eu te falar o seguinte, quantos de vocês já ouviram falar num cara chamado Caetano Veloso? Alguém? Muito pouca gente. Ó, gente, Caetano Veloso, Gilberto Gil, são, digamos assim, pilares da música popular brasileira. São, por assim dizer, depois, e ontem eu estava até escutando uma coisa interessante, na década de 70, as artes no mundo, em todos os setores, floresceram de uma maneira como nunca antes a gente tinha florescido. Na literatura, como nunca antes, é exagero, na literatura, na música. Então você tem algumas pessoas que são, por assim dizer, pilares da música. Gerson Borges é, sem dúvida, um dos maiores compositores, um dos maiores poetas que a gente tem, um dos maiores poetas. Aliás, a gente acabou de cantar uma canção dele, É de Coração. Você está vendo esse quadro aqui? Esse quadro, ele reflete 20 anos da nossa teologia. Ainda hoje eu vou falar um pouco sobre isso, mas o que nós cremos? O que a gente prega? O que nos faz vir todos os domingos? Esta igreja existe em função deste quadro. Este é um quadro de Rembrandt que retrata a parábola do filho pródigo. E esse quadro é belíssimo, a história dele é belíssima, e o Gerson compôs, acho que a palavra ópera não cabe, mas ele compôs um musical. São 10, 12 músicas, as mais lindas que a gente pudesse fazer, pegando cada momento da parábola. O que a gente vai fazer com ele aqui? Sentar com ele, e ele vai passear com a gente por cada uma das músicas. Vai ser uma noite onde a gente vai unir cultura, arte, espiritualidade. Imperdível. Dia 20, o nosso culto, e dia 18, 20 e 30, e claro, a gente vai, sei lá, vai fazer alguma coisa aqui, todo mundo que vem trabalhar, a gente vai dar um jeito aqui de sei lá, uma salada de frutas, esse é outro papo, tá bom? Essas 2 coisas muito simples a gente vai fazer para o nosso aniversário. Tem uma terceira. Bicho, eu acho que eu não vou poder na quarta, vou ter que ser aqui também. Mas é o seguinte, tem uma terceira. Na primeira semana de outubro, no dia 3, quinta-feira, de 20 e 30 até mais ou menos 21h45, a gente vai ter uma palestra aqui sobre felicidade.
Nós vamos pegar e a gente vai dar uma olhada histórica. Do Homo sapiens, desde quando o ser humano começou a ter cognição, há uma coisa absolutamente assustadora, desafiadora, que é o Homo Deus. Como a gente saiu daqui, essa busca humana absurda por felicidade, o que isso tem a ver com a nossa vida? Está acontecendo uma revolução incrível no mundo, que toca a gente de perto, e talvez eu e você a gente não saiba. Só que para o dia 4, só serão permitidas as pessoas que se inscreverem. Vai ter uma pessoa ali na porta, e se você se inscreveu, não, então não pode entrar. Aí pergunta, como é que eu me inscrevo? Como é que eu inscrevo os meus amigos? E tal, tão simples quanto isso. Vai um link para o grupo da igreja, ou então você me procura. Vai ter um link, eu mando para o teu WhatsApp, vai lá e clica e se inscreve. Quem vai dar essa palestra? Uma pessoa qualquer que a gente achou ali na rua, e ele vai dar essa palestra para a gente, tá bom? É o melhor cenário que a gente possa falar. A gente vai estar vão ser 40 minutos, e a gente depois vai fazer uma grande discussão. Eu asseguro a vocês que vai ser um negócio assim, bastante rico, bastante interessante. Combinado? Por enquanto, tão somente, só isso. Atenção, atenção, atenção. Quantos de vocês estão sentados e sentadas aqui, estão aqui na igreja, frequentam a igreja, estão aqui conosco nos últimos 5 anos? Alguém? Nos últimos 5 anos. Deixa eu falar um negócio para você. Quantos estão há mais de 5 anos? Levante a mão. Beleza? Ó, todos os domingos, começando no domingo passado, hoje tem, logo depois que a gente fechar a última palavra aqui da nossa liturgia, eu nem vou à porta, como estou tentando me acostumar a fazer, eu já vou sentar aqui, a gente vai fazer uma roda, e nós estamos dedicando todos os domingos para a gente conhecer a história da igreja, como é que a igreja funciona, é um bate-papo, tá bom? Se você está nos últimos 5 anos aqui, você tem que ficar. Hoje, não deu para ficar hoje? Domingo que vem a gente vai estar juntos de novo. Sempre, nos próximos domingos, a gente vai mergulhar, rememorar a história da igreja. Se você está há algum tempo, importantíssimo, o que nós cremos, como é que a gente funciona, como é que a gente chegou até aqui, quais foram as nossas balizas desta jornada. Domingo passado a gente começou, hoje a gente avança. Combinado? Beleza? Aguardo todos logo após aqui. Será que a gente pode ficar em pé só um instantinho? Depois a gente fala. Será que a gente podia dar as mãos? Jesus, como gostamos de falar, não vemos este momento agora como a parte mais importante do culto. Não achamos que você vai começar a falar com a gente a partir deste momento. Porque se reafirmássemos isso, estaríamos colocando o aspecto cognitivo, a oratória, a fala, acima de tantas outras coisas que são expressões da tua voz. Por isso, a primeira coisa que eu queria te dizer é muito obrigado, porque até aqui você já falou com a gente. E que esse momento, até em função de tudo aquilo que você já disse para a gente hoje aqui pela manhã, seria até dispensável. Mas Jesus, muito obrigado, porque esse momento complementa os outros. Porque esse momento se une a todos os outros aqui. A todos nós que de alguma maneira chegamos cedo, chegamos aqui na hora e ouvimos a primeira oração. Ouvimos a primeira canção. Muito obrigado porque o Senhor falou conosco ali. Muito obrigado porque quando nós saímos dos nossos lugares e viemos à frente e nos ajoelhamos aqui pelos nossos pedidos, obrigado porque você falou com a gente ali. Muito obrigado por quantos e quantas de nós saímos, viemos aqui à frente, deixamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, o nosso coração. Muito obrigado porque você falou conosco. Muito obrigado porque a gente deu um abraço um no outro aqui e a gente ouviu os avisos que são pertinentes à história e à vida desta comunidade. Muito obrigado porque tudo isso é sinal da tua voz e da tua presença. Eu te peço que o Senhor apenas complete aquilo que o Senhor já está fazendo, nos ajudando a discernir
Agora, de uma outra maneira, um outro aspecto da tua voz. Que seja assim nesta manhã, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Antes de você sentar, eu queria te convidar a ler comigo. Hoje, quem diria, detalhe importante, eu li um negócio assustador hoje de manhã, as pessoas que vão ficando mais velhas, a sensação do tempo passa mais rápido, sabia disso? Por isso que eu estou sentindo que o tempo está ficando cada vez mais rápido. Quem diria, estamos no 6º episódio da 3ª temporada. Domingo que vem, a gente tem um 7º episódio, mas será um diálogo. O primeiro episódio dessa temporada, a gente falou sobre a mesa. 2º episódio, 3º episódio, 4º episódio, 5º episódio, 6º episódio, a praia. Hoje, eu queria dizer que Jesus tem 10 anos de praia, no mínimo. E eu queria que a gente lesse juntos esse texto, dos mais belos. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Ao ler esse texto, eu me reapaixonei por essa figura extraordinária, chamada Jesus de Nazaré. Se não vejam. Vamos juntos? Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, agora no mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Aconteceu assim: Simão Pedro, Tomé, cujo apelido era Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os irmãos Zebedeu e 2 outros discípulos estavam na praia. Simão Pedro disse: vou pescar. Os outros disseram: vamos com você. Eles entraram no barco, mas não pegaram nada naquela noite. Quando o sol surgiu, Jesus estava de pé, onde? Na praia. Mas eles não o reconheceram. E Jesus diz: paz seja com vocês. Pegaram alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Ele disse: lancem a rede ao lado direito do barco e vejam o que acontece. E eles fizeram o que ele disse. De repente, havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxá-la. Então, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. São detalhes, supostamente, o discípulo que Jesus amava era João. Adivinha quem escreveu essa biografia de Jesus? Não é um pouco indiscreto da parte de João? O discípulo que Jesus amava foi lá, e ele é que escreve o evangelho. Tipo assim, cara, na boa aqui, será que é isso mesmo? Mas vamos lá. E aí vamos. Quando Simão Pedro percebeu que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava despido, e pulou no mar. Para aí, Pedro não estava nu. É que Pedro é um discípulo mais sem noção que Jesus tinha. Pedro estava sem camisa. E depois de andar tanto com Jesus, ele ainda entendia que era desrespeito estar sem camisa na presença de Jesus. Olha que coisa. Jesus apostava na informalidade, apostava nos relacionamentos, quebrava os ritos, e no momento final, Pedro ainda acha que é desrespeito ficar sem camisa. Jesus. Vejam vocês. E aí, diz mais. Quando Simão Pedro percebeu que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava despido, e pulou no mar. Vamos juntos. E juntas. Os outros discípulos vieram de barco, pois não estavam muito longe da praia, cerca de 100 metros, ajudando a puxar a rede abarrotada de peixes. E quando saíram do barco, viram uma fogueira. Havia peixe e pão assando sobre ela. Atenção, atenção. Os caras estavam no mar, Jesus estava conversando com eles, eles vão para pegar peixes. Na hora que eles voltam, tinha uma fogueira na praia. Na praia, uma fogueira. Alô, alô, alô. Um luau na praia. E estava naquele luau, pão assando sobre a fogueira. Mas, vamos juntos? Jesus disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de apanhar. E Simão Pedro juntou-se a ele e puxou a rede para a praia. 153 peixes grandes. Para aí. 153 peixes grandes, só serão salvos 153 mil pessoas. É assim que começam as ilusões que têm poder de arrebentar a vida das pessoas. 153 peixes grandes, que nada mais eram do que peixes mesmo. Não tem simbolismo nenhum aí. E mesmo com todos aqueles peixes, a rede não se rasgou.
E Jesus disse: a comida está servida. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Eles sabiam que eram o Senhor. Jesus, então, por favor, gente. O que a gente faz uma vez por domingo aqui? Como é que a gente começa esse negócio? Como é que Jesus ensinou a fazer esse negócio? Como é que o relato do texto bíblico é? Jesus tomou o pão, eu partiu e deu aos seus discípulos. E disse, isto é... Vocês não estão sentindo que tem uma outra ceia aqui? E Jesus então tomou o pão e deu a eles. Só que agora, o centro desta mesa não era mais a morte, porque Jesus ressuscitou. Jesus então tomou o pão e deu a eles. E fez o mesmo com o... Não é com o vinho? E fez o mesmo com os peixes. Era a terceira vez que Jesus se manifestava vivo aos discípulos, desde que havia ressuscitado dos mortos. Antes de nós assentarmos, será que sem saber ainda, você pode dizer aleluia? Aleluia. Nos assentemos, pois. Gente, e se eu não falasse nada? E se esse texto, que tem voz por si mesmo, já disse tudo o que ele tinha que dizer? Mas eu te peço permissão de dizer umas poucas, e acredite-me, brevíssimas palavras. Se não, veja. Essa cena que Jesus viveu na praia com seus discípulos é uma das cenas mais belas, e a mim, mais emocionantes de toda a história de Jesus com seus discípulos. Tem um detalhe ali, a gente não precisa voltar, que é quando os discípulos estão na praia, todos os discípulos estão na praia, todos, e Pedro diz assim, eu vou pescar. Se você conhece bem a história, você vai ver que um dia Jesus apareceu para estas pessoas e disse a elas, abandonem as redes, larguem tudo que vocês estão fazendo e venham me seguir, venham atrás de mim, porque eu vou transformar vocês de pescadores de peixes em pescadores. Acreditem em mim, eu trago um novo reino, eu trago uma nova perspectiva, sigam-me, venham comigo. E essas pessoas abandonaram seus barcos, abandonaram as suas redes e apostaram tudo, absolutamente tudo, em Jesus. E eles seguiram a Jesus, e eles foram com Jesus, crendo que um novo reino, crendo que um novo momento, crendo que algo extremamente diferente iria acontecer nas suas vidas. Calça por um instante o sapato destes pescadores, que abandonando tudo, seguiram a Jesus, e quando chega numa sexta-feira, eles viram Jesus às 3 horas da tarde, com os braços abertos na cruz, dizendo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado, e morreu. Imagina o grau de decepção, o choque ideológico não, o choque de expectativa que estas pessoas tiveram. Imagina o grau de decepção que Pedro, Tiago, os irmãos de Zebedeus tiveram ao contemplar na sexta-feira da paixão Jesus morto. Não é exagero da nossa parte supor que da sexta-feira, do momento em que contemplaram Jesus morto, até o momento em que o reencontraram na praia, não é fantasia da nossa parte supor que estas pessoas devem ter alimentado profundas angústias, profunda tristeza, porque the dream is over, o sonho acabou, aquele que nos prometeu uma nova vida e um novo reino acaba de sucumbir sob a força do império. Aquele que disse que era mais poderoso do que o império romano estabelecido, do que o Estado que é criminoso naquela época e que era violento, este Estado, a quem ele disse e desafiou que traria um novo reino, este Estado o coloca na cruz e ele não foi poderoso. Não seria fantasia supor que todos aqueles homens estivessem profundamente decepcionados com a esperança que Jesus lhes imputou no coração e a realidade dura que a cruz lhes mostrou na sexta-feira da paixão. Não seria supor que estes homens, que eram pescadores,
Depois da decepção com Jesus, estes homens voltaram exatamente para o ambiente que lhes era familiar. E qual era o ambiente que lhes era familiar? Qual era o lugar onde esses homens estavam acostumados a viver, a lutar e a ganhar o seu sustento? Onde? Na praia. Para onde eles voltam? Morto seu mestre. De alguma maneira enterradas as suas esperanças. Para onde eles voltam? Para aquilo que lhes era a âncora. Por favor, grava o que eu vou dizer. A gente volta para as nossas raízes. A gente volta para as nossas âncoras. Se as nossas âncoras são boas, se as nossas raízes são boas, eu quero te dizer que a gente, ao voltar para elas, a gente se reencontra com a vida. Mas se as nossas raízes, se as nossas âncoras são ruins, e a gente volta sempre para elas, essas âncoras e essas raízes nos jogam sempre para baixo. Por incrível que pareça, ontem eu andava atravessando a rua da cidade de São Paulo e há muito tempo eu não ouvia dentro de mim uma voz que eu ouvi na minha infância, dizendo uma coisa sobre mim. E eu tive que parar no meio da rua e dizer, isso não é mais verdade. E ao mesmo tempo eu parei na rua e falei assim, cara, eu já imaginava que essa voz já devesse estar sepultada dentro de mim. E naquele momento eu percebi como são fortes as nossas âncoras, como são fortes as nossas raízes, e a gente volta a elas. Se essas raízes forem boas, elas nos trazem vida. Se elas forem más, se elas forem drenadoras da vida, elas nos causam morte. E o que aconteceu com esses discípulos? No momento em que a circunstância externa se quebra, para onde eles voltam? Para onde eles voltam? Eles voltam para a praia. Agora aqui você vai ter que me permitir. A minha fantasia é o seguinte, eles voltam para a praia, sentam, ficam contemplando o mar, e ninguém tem coragem de dizer assim, eu vou pescar. Porque voltar a pescar é voltar a ser pescador de... E Jesus havia prometido ser pescador de... Cara, que passo. Que passo. Posso te dizer uma coisa? Ir para frente é mole. Voltar para trás, com perdão da redundância, é duro. Eu acho que todos olharam a água, ficaram lembrando. E Pedro podia ser acusado de sem noção, mas era o mais autêntico de todos. Pedro diz assim, sabe de uma? Eu vou pescar. Cara, na hora que ele toma aquela decisão, eu vou pescar, esta frase e esta decisão enterra, num certo sentido, quase que definitivamente, a promessa e a esperança que Jesus fez. É como se ao dizer, eu vou pescar, ele dissesse, nós embarcamos numa ilusão. Eu vou pescar. E aí, meus caros, olha que coisa impressionante. Diz o texto que nós lemos, todos os outros foram com eles. Eles voltam para pescar. Já deviam estar desacostumados. Já não deviam mais saber a hermenêutica das águas, ou por outras palavras, já não interpretavam onde é que estavam os peixes. Trabalham a noite toda. Não pescam nada. Se depois de 3 você puder dizer aleluia bem alto, eu ficaria muito feliz. 1, 2, 3. Aleluia. Depois de não pescarem nada, adivinha quem aparece na praia? De novo. Adivinha quem aparece na praia de novo? Jesus. E se alguém quiser, com a cara mais lavada do mundo. Como se nada tivesse acontecido. Aparece na praia, olha para todos eles e vem com a conversinha mole. E aí, galera, vocês pescaram alguma coisa? Porque se eu fosse Pedro, eu disse assim, Senhor, para de conversa mole, meu brother. Cadê a promessa que você me fez? Está enrolando o quê? Olha para Jesus, olha assim, vocês pescaram alguma coisa? E eles disseram, não. Aí Jesus fala uma ordem estranha de novo, uma coisa que ele já tinha feito lá atrás. Porque quando ele encontrou Pedro pela primeira vez, ele fez a mesma coisa lá atrás. Ele disse assim, volta para o mar, cara. Volta para o mar. Só que dessa vez, joga a rede no lado direito. Tem uma coisa esquisita que eu não sei explicar. Aí vocês perguntam, sei lá, o Pedro, o bispo e outras pessoas aqui, é que eles não reconheceram Jesus. Por que será que não reconheceram Jesus? Não sabia o tom de voz dele, o tipo físico. Nem vou entrar nessa questão. O fato é que
Eles desconfiaram, daí a pouco um disse assim, é o Senhor. Pedro, como eu mostrei para vocês, veste a camisa como se estar sem camisa fosse algum sinal necessário de desrespeito. E aí, ele vai, veste a camisa, e Jesus, enquanto eles estão lá, Jesus está aqui na praia, fazendo um pãozinho. Eles vêm, Jesus diz, cara, traz aqui, traz uma coisa aqui, traz o peixe. Alguém deve ter aberto o peixe, salgado, ou colocado ali em cima. Esses detalhes são menores. E ali, Jesus pega o pão, dá a cada um, divide o peixe, cada um. E Jesus simplesmente não fala nada. Não cobra esperança, não diz vocês são fracos, não diz assim, olha, eu quero mostrar para vocês que tudo aquilo que eu lhes prometi é verdade. Não, Jesus não simplesmente não faz aquela ceia e diz assim, posso dizer um negócio para vocês? Eu não prometi prosperidade para vocês? Prosperidade está aqui. Nada, 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 nada. Sabe a única coisa que Jesus faz? Senta com os caras e de maneira despretensiosa come pão e peixe com eles. E você sabe por que Jesus faz isso? Porque nenhum discurso é mais poderoso do que uma atitude. Nenhum discurso, nenhuma palavra, nada, nenhum sermão, nenhuma mensagem, nada é mais poderoso do que sentar e despretensiosamente comer pão e comer peixes. O tempo não me permite, e nem é o nosso tópico, mas logo depois desse evento, Jesus olharia para Pedro, na sequência desse texto, e diria, Pedro, eu tenho 3 perguntas para te fazer. A primeira, você? A segunda, você? A terceira, você? Me ama, Pedro. Aí, nesse contexto, nessa ação, nessa atitude belíssima de Jesus, para mim, tem um elemento que é a coisa mais apaixonante, mais linda, e eu dedico esse elemento às famílias de 800 mil pessoas que tiraram a sua vida este ano. Eu dedico a esta mensagem a todos e todas que estão sentados aqui e que já flertaram com o pensamento de tirar a sua própria vida. Eu dedico o que eu vou dizer agora a todos e todas aqui que sentados estão dizendo assim, cara, eu preciso de mais fôlego para mais um dia. Eu preciso de mais força. Porque há momentos na nossa vida, quando a gente olha a sexta-feira e vê Jesus morto na cruz, a gente olha as circunstâncias, olha tudo, e num enorme grau de decepção, a gente olha tudo ao nosso redor, e a única coisa que a gente diz, e a única coisa que a gente pode ter vontade é, vou pescar. E o que é pior, quando a gente vai pescar, nem peixe pega. Pois então, eu queria dedicar isso que eu vou dizer a você, isso que eu vou dizer a todos e todas nós, em especial aqueles que, nesse momento, mais precisam de força. Para mim, o que Jesus fez aí, foi simplesmente uma coisa fantástica, de aparecer na praia e dizer, o sonho não acabou, a esperança não é a última que morre, porque ela não morre, a sexta-feira da paixão não é a última palavra, eu estou aqui, vamos começar tudo de novo. E onde vocês tinham memórias antigas que se foram, deixe-me reescrever cada uma destas memórias. Jesus os faz sentar de novo à mesa. Jesus os faz comer o pão de novo. Jesus os faz comer peixe de novo com ele. E Jesus simplesmente aparece na praia. Não para consertar os seus problemas necessariamente. Não para mudar necessariamente as suas realidades. Jesus aparece na praia e diz, senta aqui e come comigo. Eu tenho falado muito de céu nas minhas últimas mensagens. Sabe o que é o céu? O céu não é um lugar de pessoas, se é que é um lugar. O céu não é um lugar, não é um estado, não é uma dimensão, seja lá o que venha a ser, de pessoas simplesmente prósperas, abençoadas. O céu é o encontro das pessoas doloridas. O céu é o encontro das pessoas marcadas por lágrimas. O céu é o encontro de pessoas onde as coisas deram erradas. O céu só é apenas o lugar onde Jesus senta com todas essas pessoas eternamente. E você sabe o que Jesus fez? Antecipou isso na praia.
na praia, ele sentou e disse: come comigo, estou aqui contigo, estou aqui contigo. Os discípulos comeram pão, os discípulos comeram do peixe, e a minha total certeza é de que a esperança voltou, mas dias depois essa esperança foi abalada por uma razão muito simples: a vida flutua. E aqui, meus caros, eu queria ser capaz de dizer uma coisa para vocês, que será dita na nossa palestra sobre a busca pela felicidade. Grava o que eu vou te dizer. Hoje, as estatísticas de suicídio nos assustam. E eu li recentemente um artigo cujo título era desafiantemente poético: a dor de existir. Quando existir, se torna uma dor. E mais, o artigo foi mais fundo. Ele falava sobre a prematura dor de existir, o índice de suicídio em pessoas jovens. Quero dizer um negócio para vocês. Os gregos faziam uma diferença em duas palavras. Palavra euforia. Sabe o que é euforia? Euforia é um sentimento absurdo de energia, de alegria, de excitação, que vem sempre depois de um estimulante. Esse estimulante pode ser droga, lícita ou não. Droga, lícita ou não. Chega na night, na balada, e você vai ver aquilo que se possa chamar de felicidade etílica. Pessoas absurdamente tristes durante a semana, que tomam e são absurdamente felizes por algum momento. Não. Isso é euforia. E a euforia, ela é responsável por nos fazer acordar de manhã, segunda-feira de manhã, cedo, e dizer assim: cara, hoje podem aparecer 20 leões na minha frente, e eu vou matar os 20. A euforia faz isso. E no final do dia, você matou 20 leões, mas você sabe qual é o problema da euforia? É que ela deixa uma enorme ressaca. Por isso que um dos graves sintomas da euforia é o dia seguinte, é o momento seguinte. E a euforia, para existir, ela precisa de estímulo. Nunca antes na história da humanidade a gente recebeu tanto estímulo. Nunca antes a gente viveu tanta euforia e tanta depressão no dia seguinte. Nunca a bipolaridade foi tão forte na vida humana como os tempos que a gente está vivendo. Euforia tem a ver com uma dependência de estímulos casuais. Agora, os gregos tinham uma outra palavra. Os gregos falavam em êxtase, que é quase clímax, orgasmo. Sabe qual é a diferença de êxtase para euforia? Quem inventou os Jogos Olímpicos foi quem? E na sociedade grega, olha que coisa interessante, na sociedade grega, se você quisesse ter algum grau de projeção, você ia ser filósofo. Que coisa maravilhosa é viver numa sociedade onde filósofo tem prestígio. Que coisa fantástica. Ou ia ser filósofo. Ou, dentre outras coisas, você ia ser atleta. E você sabe o atleta, né? Sabe o que diferencia o atleta deste que vos fala? É que eu faço uma promessa de que essa semana eu vou correr todo dia. Quando da terça-feira, sabe o que acontece? O tempo muda. E sabe o que eu faço terça-feira de manhã? Tá frio. E eu tenho raiva do atleta. A gente recebeu na casa da Márcia um primo dela há muitos anos, não sei se você lembra disso, amor. E o cara era corredor. E ele veio correr. Eu fiquei sentado até com esse cara, mas assim, tu trabalha? Olha que pergunta imbecil, raivosa, invejosa. Tu trabalha? Trabalho normalmente. Mas, cara, que horas tu acorda para o treino? 4:30 da manhã. Que raiva, cara. Que raiva que eu tinha daquele cara. Falei, cara, peraí.
Tu acorda todo dia? Ele falou assim, todo dia. Eu falei assim, mas tu está agora no Rio de Janeiro, tu não vai acordar mais? Não, amanhã eu vou acordar 4 horas. Cara, mas você não conhece nada aqui, não tem problema, cara, eu vou levantar e vou aqui. A praia é aqui perto, você... Cara, que raiva que me deu, que raiva que me deu, que raiva que me deu. O atleta, ele tem constância. O atleta, ele está lá, ele vai ali, ó, pá, pá, pá. Todo mundo aqui que faz exercício físico se sente bem depois, não se sente? Como é que a gente chama esse negócio? Essa descarga que vem depois do exercício físico? Como é que a gente chama? Não é isso? Sabe como é que os gregos chamavam isso? Êxtase. Êxtase é a sensação que vem depois do esforço. Euforia é a sensação que vem depois do estímulo. Para os gregos, você nunca terá êxtase se você não se esforçar. O que a gente fez com a nossa sociedade? A gente trocou o esforço pelo estímulo. E aí o que a gente faz? Vivemos de euforias, de euforias, de euforias. Essa flutuação é a minha tese, que explica em muito esse número absurdo que a gente está vivendo de pessoas flertando com a morte. O que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina isso. Ele comeu lá atrás, chamou a galera lá atrás, e de novo na praia, ensinando-nos êxtase e constância, uma longa obediência na mesma direção. Jesus aparece de novo e diz, cara, vamos fazer as mesmas coisas que nos produzem vida. As mesmas coisas que nos produzem vida. Pequena digressão. Quantos estão na faixa entre os 50 e os 60? Levanta a sua mão. Essa é a hora da gente solidificar os hábitos que farão toda a diferença nos anos onde a energia foi embora. Que hábitos são esses? Que coisas são essas que precisam ser repetidas para quando o sol desaparecer por trás das nuvens, a gente se segurar nas âncoras que trazem vida. Jesus trouxe de volta para aquela praia as âncoras que trazem vida. Ele reafirmou, ele reescreveu a história, ele nos chamou para dizer, eu estou aqui, vem comigo. A todos vocês, a mim, a todas as famílias, a todo esse mundo, eu tenho uma coisa para dizer. Jesus tem 20 anos de praia. A praia, por ele foi criada, e ele aparece na praia para nos trazer vida e esperança, para a glória do nome dele. 1, 2, 3. Uma última coisa, para não dizer que eu não falei de flores. Depois que Jesus foi ressuscitado, das 3 vezes que ele apareceu, ele não apareceu nenhuma dentro do templo. Nenhuma. O Jesus ressuscitado não apareceu nenhuma vez dentro do templo. Portanto, a todos aqueles que acreditam que Jesus só pode ser encontrado no templo, se estivessem lá, não iriam ver. Porque onde é que Jesus estava? Onde é que Jesus estava? Na praia. E por que ele fez isso? Para dizer que ele não está no templo? Não. Ele fez isso para destruir uma ilusão poderosa que tem engraçado a história, que é achar que ele está apenas em determinados lugares, com determinados grupos e com determinadas pessoas. Meus caros e minhas caras, eu tenho algo para lhe dizer. Jesus está na praia, porque ele não fundou uma religião. Ele inaugurou uma nova espiritualidade. A ele toda a glória.